Eu acho que esse deve ser o primeiro vídeo verdadeiramente polêmico aqui do jogo. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o do Jogo. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre a questão polêmica da Taça Brasil e da Taça Roberto Gomes Pedrosa serem considerados desde 2010 pela CBF títulos do Campeonato Brasileiro. Antes de qualquer coisa, eu queria só explicar que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje porque eu planejo, a partir do ano que vem, começar a fazer uma série de vídeos a respeito da história do Campeonato Brasileiro desde 1971, que é quando eu considero que o Campeonato Brasileiro começa. Não apenas porque eu considero, mas porque a verdade é que o Campeonato Brasileiro começa em 1971. Só que eu não posso começar a contar a história do Campeonato Brasileiro desde 1971 sem explicar o porquê que eu vou estar excluindo a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa. Eu preciso dar explicação aqui e, bom, eu vou trazer aqui toda a história da Taça Brasil e da Taça Roberto Gomes Pedrosa e eu vou trazer aqui detalhes importantes a respeito de ambas as competições e do porquê que vamos tratar o Campeonato Brasileiro desta forma, a partir de 1971. Então, se você não quiser perder nenhum vídeo da história do Campeonato Brasileiro desde 1971 até, vamos ver até quando mais ou menos esses vídeos vão, porque daí dá pra fazer uma porção de vídeos, né, porque tem muitos anos de Campeonato Brasileiro até hoje, foram mais de 50 edições até o momento, e eu planejo começar a fazer isso, como eu falei, a partir do ano que vem, talvez fazer por volta de uns 10 por ano, né, fechar a década, né, de 71 a 80, depois de 81 a 90, e fechando assim as décadas subsequentes. Então, se você não quiser perder nenhum desses vídeos, eu peço para que você se inscreva aqui no canal do Jogo e deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque tudo isso ajuda bastante e você contribui muito para que esse canal cresça e esse vídeo também chega a mais de pessoas. Você compartilha a mensagem desse vídeo. Aqui eu não vou focar só no meu ponto eu vou colocar a minha opinião final, vou colocar no final do vídeo, mas aqui eu vou contar a história tanto da Taça Brasil como da Taça Roberto Gomes Pedrosa e coisas que eu acho que é importante você conhecer antes de entrarmos nas histórias do Campeonato Brasileiro. A Taça Brasil. Após o sucesso da Copa do Mundo desde 1930 até os anos 50, a Conmebol e a UEFA decidem fazer uma competição entre clubes para poder definir quem que seria o campeão mundial. A UEFA decide que vai mandar o seu time campeão da Copa dos Campeões, a Copa disputada entre o time vencedor da liga de cada país, e a Conmebol com isso decide criar um campeonato para si. E em 1959 cria a competição chamada Copa Libertadores da América. Dessa forma, a Conmebol avisa as suas federações de que elas precisavam decidir qual time seria enviado, o campeão de cada país seria enviado para disputar a Copa Libertadores. A Copa Libertadores, no seu início, era só disputada pelo campeão nacional de cada país. Com isso, o à época presidente da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, João Avelange, discute com as federações estaduais e as federações de Rio e São Paulo dão uma sugestão para que o vencedor do torneio Rio-São Paulo seja o indicado para a disputa da Libertadores, por se tratarem naquele momento das duas federações mais fortes, ou seja, as equipes mais fortes estariam entre essas duas federações. Mas, por uma questão política, João Avelange decide mudar essa fórmula e criar um outro campeonato, onde todos os campeões estaduais iriam se enfrentar, possibilitando que tivéssemos um campeão verdadeiramente nacional e que este fosse quem disputaria a Libertadores do ano seguinte. Com isso, em 1959 é instaurada a Taça Brasil, um campeonato disputado 100% em mata-mata, que envolvia, como já mencionei, todos os campeões estaduais. Mas Rio e São Paulo tiveram o seu pleito atendido por João Avelange e os vencedores dos estaduais entre Rio e São Paulo disputavam a competição direto da semifinal. Ou seja, o time campeão estadual do Rio e de São Paulo só disputaria no máximo 4 jogos para ser vencedor da Taça Brasil. A Taça Brasil foi disputada desde 1959 até 1968, contando com 10 edições da competição. Já de 1967 até 1970 foi disputada a Taça Roberto Gomes Pedrosa de forma nacional. Eu vou chegar lá um pouco mais pra frente. A Taça Brasil, como eu falei, teve 10 edições, logo tivemos 10 campeões, apesar de serem apenas 5 equipes diferentes. O Bahia foi o primeiro campeão da Taça Brasil em 1959, o Palmeiras foi o segundo campeão em 60, depois o incrível Santos de Pelé vence a Taça Brasil de maneira consecutiva por 5 vezes, de 61 a 65, perdendo a final finalmente em 1966 para o Cruzeiro de Tostão e Dirceu Lopes. Em 67 o Palmeiras volta a ser campeão da Taça Brasil e em 68, na sua última edição, o Botafogo sai campeão, o Botafogo de Jairzinho é o vencedor, e todos esses títulos hoje são contados para o título do Campeonato Brasileiro. A partir de 61, o time que foi campeão da Taça Brasil no ano anterior já era classificado diretamente para as quartas de final da competição, ou seja, além dos 20 estados, que na época eram apenas 20, representados pelos seus campeões estaduais, você tinha um time mais incluído, que era o campeão da Taça Brasil do ano anterior. E na fórmula de disputa da competição, a CBD criou uma regra de que times do Norte e Nordeste só poderiam enfrentar times
times do Sul ou Sudeste, caso estes chegassem nas fases finais da competição, criando, por exemplo, as finais de 59 entre Bahia e Santos, que também foi a final novamente em 62. Claro, não é necessariamente que só assim que os times do Nordeste poderiam chegar à final, obviamente que eles poderiam se classificar até lá, mas essa foi uma tentativa por parte do João Avelange de tentar influenciar para que os times do Norte e Nordeste jogassem essas competições com as suas equipes mais fortes, porque eles saberiam que teriam uma chance maior de ganhar, podendo chegar apenas à final a enfrentar as equipes mais fortes, como o Santos, como o Palmeiras, como os campeões do Rio de Janeiro. A primeira Taça Brasil foi disputada, como eu falei, em 1959 e teve como campeão o Bahia, surpreendendo todos no Brasil, sendo campeão em cima do Santos de Pelé após 3 jogos. Na época, se depois de 2 jogos ambas as equipes tivessem ganhado uma partida ou ambas tivessem dado empate, haveria um terceiro jogo para poder desempatar a competição. Só que o Santos acreditava muito que ele iria vencer a competição em 2 jogos, então eles marcaram as viagens para excursionar pela Europa logo após a segunda partida da final da Taça Brasil. Só que foi necessário o terceiro jogo, o Santos foi excursionar e na volta os jogadores já estavam muito desgastados. Então, o Bahia se sagra campeão da Taça Brasil de 1959. Em 60, a final é entre Fortaleza e Palmeiras, e o Palmeiras sai vencedor, com até hoje a final nacional com a maior goleada da história, tendo vencido o Fortaleza por 8-2. Já em 61, o Santos sai campeão da terceira Taça Brasil, em cima do Bahia. Em 62, o Santos foi campeão em cima do Botafogo, na terceira partida também, ganhando por 5-0 no Maracanã do time do Botafogo. Já na Taça Brasil de 63, novamente a final foi entre Bahia e Santos, ou seja, depois de 2 finais haveria o desempate entre as 2 equipes e o Santos saiu vencedor. Em 64, o Santos venceu o Flamengo, já aí com 21 estados contando para poder participar da competição e 22 clubes, afinal o clube que venceu o ano anterior participava também, ou seja, tinha os 21 campeões estaduais mais o time que foi campeão no ano anterior. Em 65, o Santos foi campeão, pentacampeão consecutivamente em cima do Vasco. Em 66, o reinado do Santos acaba na final diante do Cruzeiro de Tostão e Dirceu Lopes, até hoje um dos maiores times do Cruzeiro de todos os tempos, sendo derrotado as 2 vezes. O Cruzeiro ganhou as 2 partidas, incluindo um 6-2, ele amassou o Santos naquela final. Em 67, o Palmeiras é campeão da Taça Brasil em cima do Náutico, e em 68, o Botafogo sai campeão diante de Fortaleza. Botafogo de Jairzinho, que viria a ser campeão do mundo 2 anos depois com a seleção brasileira junto com Pelé. A Taça Brasil, durante a sua época de existência, era com certeza a taça mais importante que havia nacionalmente entre clubes brasileiros. Era o maior troféu nacional que um clube poderia vencer. Só que alguns problemas começam a pintar quando você pensa nela como o Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro é visto como aquela competição onde os melhores times do Brasil disputam a competição. 20 melhores times do Brasil naquele período são os times que disputam o Brasileirão. Só que esse não era o caso da Taça Brasil. A Taça Brasil era disputada apenas entre os campeões estaduais. Você tinha muitas vezes oportunidades onde grandes clubes não participaram da competição. Das 10 disputas de Taça Brasil, o Internacional só participou uma vez, porque durante a década de 59 até 68, apenas venceu o Campeonato Gaúcho uma vez. O Grêmio participou 9 vezes da competição. Foi a equipe que mais vezes esteve na Taça Brasil. Já equipes como o São Paulo e o Corinthians nunca nem mesmo chegaram a participar, porque não venceram o Campeonato Paulista, e nos anos onde o Santos foi campeão das 2 competições, o que abriu a vaga pro vice, as 2 vezes quem ficou com essa vaga foi o Palmeiras. Então o São Paulo e o Corinthians nunca participaram dessa competição. E houve casos onde o campeão estadual do Rio de Janeiro não foi participar da Taça Brasil, porque devido a um problema de calendário, apenas o campeão da Taça Guanabara foi, ou seja, a próprio regulamento acabou se alterando para poder ter uma equipe carioca e acabou sendo um pouco perdida, um pouco confusa o próprio regulamento da competição. Então, as equipes participantes, quando você leva em consideração que é um campeonato brasileiro, você vê um grande problema porque as equipes mais fortes não eram necessariamente aquelas que participavam da competição. Óbvio que a mais forte do Brasil, principalmente o Santos, durante a década de 60, participou durante praticamente todas. O Grêmio também vencia muitos campeonatos. Mas equipes como o Flamengo, como o Corinthians, como o São Paulo, como o Inter, o Vasco, o Fluminense não participavam com tanta frequência porque não era o tempo inteiro que esses times eram campeões. Porque eles não eram campeões estaduais todos os anos. E você tem clubes que são tradicionalmente mais fracos do que esses que participavam, como por exemplo o campeão do Acre. O campeão do Acre era parte da Taça Brasil, mas esses clubes que eu mencionei não participavam. E depois vem o segundo problema em relação à Taça Brasil, que é o
acaso da competição. A partir de 1967, a Taça Brasil começa a ter que disputar a atenção dos clubes com outra competição que surge, a Taça Roberto Gomes Pedrosa. A Taça Roberto Gomes Pedrosa já existia desde os anos 50, na verdade. A competição era nada mais nada menos do que o Torneio Rio-São Paulo de sua época. Só que em 66 houve um caso muito confuso na competição, onde os 4 semifinalistas foram dados como campeões do certame. E por que isso aconteceu? Por causa da Copa do Mundo de 66. Com a Copa do Mundo acontecendo naquele ano, as datas para a realização do resto da competição não eram possíveis de você ajustar no calendário. Então eles só declararam todos os semifinalistas como campeões de uma vez. O que gerou em 67 uma reunião entre a Federação do Rio de Janeiro e a Federação de São Paulo para que eles discutissem uma forma como eles pudessem transformar a Taça Roberto Gomes Pedrosa em uma coisa mais atrativa para todos os clubes. E qual foi a forma que eles encontraram de fazer isso? Convidar equipes de outras federações. Com isso, foram convidadas as 2 equipes consideradas grandes no Rio Grande do Sul, o Grêmio e o Internacional, e as 2 equipes consideradas grandes em Minas Gerais, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, e também o Coritiba foi convidado para poder participar da Taça Roberto Gomes Pedrosa em 1967. Com isso, a competição ganhou um outro patamar, porque as equipes mais fortes do país estavam todas disputando aquela competição ao mesmo tempo. Com isso, a Taça Brasil começou a ter um esvaziamento natural, porque as equipes mais fortes queriam enfrentar outras equipes também mais fortes. Os times que disputavam aquela competição começaram a ver que aquilo não valia tanto a pena de maneira financeira, e o calendário começou a ficar uma loucura total, com tantas competições ocorrendo ao mesmo tempo. Excesso de jogos e calendário bagunçado numa competição organizada pela CBD, a CBF da época. Onde é que eu já ouvi falar disso antes, hein? Desculpe! Além disso, a organização do campeonato era completamente bagunçada. Tanto que a Taça Brasil de 1968 só foi acabar em 1969 após 14 meses de competição. Ela foi disputada de agosto de 68 até outubro de 69. Era uma bagunça total e completa. Para mim, o principal caso que marca isso é a disputa entre o Botafogo, que viria a ser campeão da competição, e o Metropol de Criciúma, equipe de Santa Catarina. Após 2 jogos, as equipes estavam empatadas e houve muita confusão para poder marcar uma terceira partida. Uma vez que a partida foi finalmente marcada, o terceiro jogo foi finalmente marcado, o Metropol alegou que não tinha atletas o suficiente para poder participar do jogo e falou que não iria entrar em campo, o que ocasionou um WO da equipe de Criciúma, e o Botafogo com isso se classificaria. Contudo, o Metropol entrou com uma liminar para poder anular o seu WO, e essa liminar foi dada para o Metropol, ou seja, haveria de se marcar novamente a terceira partida. Isso aconteceu, a partida foi marcada para Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, e no segundo tempo do jogo, a partida estava empatada em 1-1. Fortes chuvas começaram a atingir o Rio de Janeiro, o que ocasionou na interrupção da partida. Só que não voltaram a jogar aquela partida no mesmo dia. Eles tiveram que mudar a data do terceiro jogo. E mais uma vez, o Metropol se negou a entrar em campo e, mais uma vez, o Metropol levou um WO e o Botafogo viria se classificar e viria a ser campeão da competição. Uma total e completa bagunça. E devido a esses atrasos na competição, a Taça Brasil não conseguiu mandar um representante da CBF, um representante da CBD na época, para a Libertadores daquele ano. Até era uma vontade da CBD por causa de violências que aconteciam entre jogos dos times brasileiros contra os times argentinos e os times uruguaios, mas ainda assim, para os times brasileiros isso não era exatamente uma coisa que as pessoas queriam, né? Eles queriam jogar as partidas diante das equipes sul-americanas para ter a oportunidade de vir a ser campeão mundial. Só que com toda a bagunça que foi 68 e essa partida, principalmente entre Metropol e Botafogo, foi o que não deu para poder corrigir, então a Taça Brasil perdeu a sua condição de mandar um representante brasileiro para a Libertadores. E com isso, a Taça Roberto Gomes de Pedrosa já vinha ganhando cada vez mais relevância. Em 1967, 15 times de 5 estados diferentes disputaram o torneio onde o Palmeiras viria a ser campeão. Em 68 já passaram a ser 17 equipes, dessa vez de 7 estados diferentes, e o Santos foi campeão daquela edição. Em 69 foi o mesmo regulamento do ano anterior, e o Palmeiras novamente viria a ser campeão da Taça Roberto Gomes Pedrosa. E em 70, mais uma vez com os mesmos números, o Fluminense foi o campeão da Taça de Prata, como depois passou a ser chamada também. Já em 1971, a CBD instaura o Campeonato Nacional de Clubes, o que hoje conhecemos como Campeonato Brasileiro. A forma como a Taça Roberto Gomes Pedrosa era disputada fez com que os clubes se interessassem mais por esse torneio. Em 67, na primeira edição, como eu falei, 15 clubes disputavam, foram divididos os 15 clubes em 2 grupos, um com 8 e um com 7 equipes, e os 2 melhores de cada grupo iriam enfrentar-se num quadrangular final. Só que todas as equipes iriam necessariamente enfrentar umas às outras, o que ocasionava em grandes jogos entre as principais equipes
equipes do futebol brasileiro. O que pra mim é uma prova de que a Taça Roberto Gomes de Pedrosa é sim um antecessor ao Campeonato Brasileiro, mas que necessariamente exclui a Taça Brasil de tal comparação. A Taça Brasil, na verdade, ela é um embrião daquilo que viria a se tornar a Copa do Brasil a partir de 1989, quando ela foi instaurada e até hoje perdura. Um campeonato disputado 100% em formato de mata-mata, onde não necessariamente as principais equipes vão se enfrentar. Tudo dependeria de um sorteio, tudo dependeria da fórmula de competição, mas não necessariamente o Santos e o Flamengo iriam se enfrentar, até porque não necessariamente as equipes estariam participando. Assim como foi até, por exemplo, 2013, quando na Copa do Brasil, os clubes que disputavam a Libertadores não disputavam a competição. A partir de 2013 isso muda, os clubes que estavam na Libertadores passam a jogar a Copa do Brasil, e então entra a Copa do Brasil que todos nós conhecemos hoje. Então, finalmente aqui trazendo uma conclusão, eu acredito que principalmente os títulos da Taça Brasil não podem ser contabilizados como títulos do Campeonato Brasileiro. A Taça Roberto Gomes Pedrosa, eu também tenho minhas questões em relação a ela. Eu acredito que o Campeonato Brasileiro só deve ser contado a partir de 71, de verdade. O grande jornalista e historiador Celso Unzelt, ele fala a seguinte frase: Dom Pedro I e Dom Pedro II não são os primeiros presidentes da República do Brasil, porque não existia república na época onde os dois foram imperadores do Brasil. Existia o Império, logo eles eram imperadores, não presidentes. O primeiro presidente da República foi o Marechal Deodoro da Fonseca, depois que a República foi instaurada em 1889. Logo não dá pra você chamar esses times de campeões brasileiros quando aquela competição não existia. Mas, se você levar em consideração que a Taça Roberto Gomes Pedrosa é um embrião daquilo que viria a ser o Campeonato Brasileiro, eu até consigo aceitar aqueles que colocam os campeões da Taça Roberto Gomes Pedrosa como campeões brasileiros. É aceitável quando você olha o contexto no geral. A Taça Brasil eu já não vejo assim. A Taça Brasil eu já vejo como um título muito mais parecido com a Copa do Brasil. Só que, é muito importante ressaltar isso aqui agora, isso não tira o mérito das equipes que foram campeões da Taça Brasil desde 59 até 68. Alguns historiadores até falam que é mais incrível o título da Taça Brasil do Bahia em 59 do que foi o título brasileiro do Bahia em 1988. Porque na época era algo até mais impossível, até porque enfrentou o Santos de Pelé, por exemplo, naquela época, na final. Apesar de eu não considerar essas equipes que venceram principalmente a Taça Brasil campeões brasileiros, é inegável que todas essas equipes são campeões nacionais. E agora você pode estar se perguntando: Ah, mas não é a mesma coisa? não, até porque os campeões da Copa do Brasil também são campeões nacionais. Afinal de contas, a Copa do Brasil é um torneio nacional. Assim como a Supercopa do Brasil, que é disputada entre o campeão brasileiro do ano anterior e o campeão da Copa do Brasil do ano anterior, também é um torneio nacional. Mas os vencedores da Copa do Brasil e vencedores da Supercopa não são campeões brasileiros, porque são competições diferentes. Todos são campeões nacionais, assim como os campeões da Taça Brasil, todos são campeões nacionais, e é um título muito relevante, título muito importante. Só que não dá pra você colocar eles no mesmo patamar do Campeonato Brasileiro quando você tem situações muito específicas e peculiares, como por exemplo as principais equipes não disputando necessariamente aquela competição, apenas e única e exclusivamente mata-mata. Tem muitas coisas que colocam a Taça Brasil como algo muito diferente do que viria a ser o Campeonato Brasileiro. E você agora pode estar até falando: Ah, mas era a primeira competição. Aquela competição valia como Campeonato Brasileiro, então, na época. o primeiro campeão do campeonato inglês foi o Preston North End, na edição do campeonato de 1888 e 1889. Só que antes do campeonato inglês existir, já existia a FA Cup, que é o campeonato de futebol mais antigo do mundo inteiro. O primeiro campeão foi o Wanderers de Londres em 1872. Só que ninguém considera as equipes que venceram a FA Cup de 72 até 88 como campeões ingleses. Eles são considerados campeões da FA Cup, mas todos eles têm a relevância e são considerados campeões nacionais. O campeão da Copa e o campeão do campeonato são coisas completamente diferentes. Um é muito mais importante que o outro. Pra mim, o campeonato é muito mais importante do que a Copa. Só que não tira o mérito de que todos são campeões nacionais. E principalmente, enquanto não existia um campeonato brasileiro, que você pode considerar a partir de 67, com a expansão da Roberto Gomes Pedrosa, ou 71, como é o meu caso, o campeão nacional daquela época era o vencedor da Taça Brasil. Só que ele não era necessariamente o campeão brasileiro, porque ele não enfrentava as principais equipes do Brasil. É muito provável que de 61 a 65
2005 o Santos fosse 5 vezes campeão brasileiro se houvesse a competição, porque era de longe a melhor equipe do país. Mas ao mesmo tempo, poderia, caso tenha enfrentado uma outra equipe mais forte nas finais, poderia ter perdido. A gente nunca vai saber, não temos como fazer essa fórmula, até porque não existiu um outro modelo de competição na época. Então, pra mim, definitivamente, o Campeonato Brasileiro começa a partir de 1971, quando ele é instaurado pela CBD, podendo ser aceitos os campeões de 1967 até 70 da Taça Roberto Gomes Pedrosa, depois conhecido como Taça de Prata, porque aquele torneio ele era muito parecido com o que viria a ser o Campeonato Brasileiro, ele tinha um formato muito parecido com o que seria o Campeonato Brasileiro de 71 em diante, até 2003, quando você passa a ter um formato de pontos corridos exclusivamente. O Campeonato Brasileiro de 71 até 2002 sempre teve uma fórmula de mata-mata no final, mas aquele campeonato que nós conhecemos, onde os principais clubes do Brasil necessariamente se enfrentam, foi instaurado em 1971. Se você discorda da minha opinião, acha que a Taça Brasil vale sim como o Campeonato Brasileiro, deixa nos comentários aqui embaixo, coloque seus argumentos aqui, eu vou querer ler também argumentos contrários, porque eu quero saber a opinião de todos, eu quero entender a forma como a maioria pensa. Levando em consideração todo esse contexto histórico, eu vejo a Taça Brasil muito mais parecida como eu falei, a Copa do Brasil. Pra mim, na verdade, os campeões brasileiros são aqueles que existem de 71 em diante, aqueles que acham que o Roberto Gomes Pedrosa deveria sim contar, também deixa aqui embaixo, por favor, e eu até aceito mais do que aqueles que acham que a Taça Brasil deve contar, mas se você acha que a Taça Brasil também conta, deixa aqui nos comentários, coloque as suas opiniões, coloque os seus argumentos de forma, por favor, educada. Vamos fazer um bom debate aqui nos comentários. Para aqueles que aceitam, para aqueles que concordam comigo, para aqueles que discordam, vamos fazer um debate bem saudável. E se você concorda ou discorda, mas acha que esse tipo de conteúdo é o que você aprecia, eu peço para que você se inscreva aqui no canal do jogo e deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda imensamente a continuação do meu trabalho. E também peço para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. E quanto mais pessoas, mais inscritos eu posso ter, e assim o canal cresce, e assim vamos fazer os vídeos das histórias do Campeonato Brasileiro de 71 em diante a partir do ano que vem, e vai ser algo muito proveitoso. Eu acredito que todos nós temos muito a aprender, principalmente durante esse período onde o Campeonato Brasileiro não começa, né? Enquanto os estaduais também não começam em janeiro, vão ter que ser os campeonatos europeus, vai ter que ser esses vídeos assim de histórias que eu acho bem interessante. Então, vamos discutir, vamos conversar e vamos ter um debate muito bem desenvolvido aqui por todos nós. Para todos vocês que ficaram comigo nesse vídeo até aqui, o meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.